Saudações tricolores, vamos falar do nosso Fluminense, vamos trazer algumas atualizações sobre os 3 lesionados do nosso time principal, 3 jogadores muito importantes, Marcelo, Alexander e Keno. Marcelo que inclusive está invicto com a nossa camisa e que um retorno dessa magnitude teria com certeza um peso diferente no clássico diante do time da Lagoa, que acontece nessa quinta-feira, valendo vaga na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil, uma premiação de mais de 3 milhões de reais, um dinheiro que é muito bem-vindo ao Fluminense. A gente sabe que a gente ainda passa alguns perrengues para a conta fechar no final do mês e no final de cada ano, mas hoje o assunto não é dinheiro, hoje o assunto não é somente a classificação na Copa do Brasil. A gente vai trazer um panorama completo sobre os 3 lesionados para deixar você aí do outro lado tranquilo, preocupado, depende. Cada caso é um caso, né, minha rapaziada? Mas a gente sabe que o Fluminense tem um departamento médico muito competente. E não se assustem caso algum desses jogadores estejam em campo contra o time da Lagoa, mesmo sabendo que as lesões não são tão simples assim. Mas antes da gente passar para o assunto principal, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Gabriel Neves, esse aqui é o canal Quintal Tricolor. Estou sempre por aqui trazendo muita atualização, muita novidade, deixando você que está aí do outro lado sempre atualizado com tudo sobre o nosso Fluminense Futebol Clube. Hoje não vai ser diferente, vamos falar sobre os 3 lesionados. Te convido, caso não seja inscrito, a deixar sua inscrição aqui. É muito importante que você se inscreva no Quintal Tricolor para que a gente continue alcançando cada vez números maiores na plataforma. Claro, já peço também a sua curtida. Fica com a gente até o final do vídeo que a gente vai deixar tudo muito bem explicado. O portal Globo Esporte trouxe agora há pouco a notícia explicando todos os casos de lesão do Fluminense. E é para lá que nós vamos para o portal do Globo Esporte para explicar tudo para vocês. A matéria deles aqui, ó, entenda a recuperação de Marcelo, Alexander e Keno no Fluminense. Quem volta no Fla-Flu é a pergunta que eles deixam no ar aqui. Lateral esquerdo trata dores na panturrilha e é o único com possibilidade de jogar o clássico de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas ainda é dúvida. Então, aquela primeira manchete que saiu logo no começo da manhã, tratando o Marcelo com uma certeza de titularidade, aqui vocês já veem que não é bem assim. Vamos continuar com a matéria aqui. Dos 3 machucados que o Fluminense tem no lado esquerdo, o único com chances de ir para o Fla-Flu decisivo na Copa do Brasil é o lateral Marcelo. Na reapresentação do elenco na tarde dessa terça-feira no CT Carlos Castilho, o camisa 12 trabalhou na academia e ainda é dúvida para o clássico. Enquanto Alexander se recupera de um estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo e Keno de uma lesão na coxa, Marcelo trata dores na panturrilha. Na última vez em que esteve em campo foi justamente no jogo de ida do Fla-Flu pelas oitavas de final da Copa do Brasil, quando foi substituído aos 38 minutos do primeiro tempo. O lateral esquerdo do Fluminense sofreu com as lesões, mas a cada dia os jogadores estão mais próximos do retorno. Porém, Alexander e Keno ainda não retornam contra o Flamengo. Então aqui já deixou bem claro que Alexander e que o Keno não vão retornar para esse clássico tão decisivo, mas que existe sim uma esperança muito grande de que o Marcelo esteja em campo. Não é certo, mas existe. Keno é quem está mais próximo. Por mais que o Fluminense não divulgue prazo para retorno, o atacante teve uma lesão muscular de gravidade moderada contra o River. Havia a expectativa de que ele retornasse para o jogo de volta da Copa do Brasil, mas isso não acontecerá. Já Alexander teve uma lesão mais delicada. O volante, que também joga na lateral esquerda e que falta está fazendo, sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na noite de 10 de maio contra o Cruzeiro. Naquele lance onde o cara vai disputar a bola no alto com o Alexander, na queda o cara acaba caindo por cima da perna dele. Para lesões como essa, a previsão de recuperação dura em torno de 40 a 60 dias. Segundo o presidente Mário Bittencourt, em entrevista ao Mundo GV Podcast, Alexander até postou
um vídeo andando de bicicleta ergométrica nessa terça-feira. Ou seja, o presidente Mário Bittencourt esclareceu que esse tipo de lesão leva de 40 a 60 dias e o Alexander postou um vídeo recentemente fazendo aquela bicicleta ergométrica e deixou a torcida um pouco mais tranquila de que o retorno dele pode estar cada vez mais próximo. Fluminense e Flamengo se enfrentam às 20 horas de Brasília desta quinta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No Maracanã, como o primeiro jogo terminou empatado em 0 a 0, quem vencer avança para as quartas de final. Em caso de qualquer empate, a decisão vai para os pênaltis. Voltar aqui para trocar ideia com vocês. Então, rapaziada, deu para saber um pouco de como cada jogador está sendo tratado e deu para saber quais são as possibilidades reais de que cada um retorne. Sobre Marcelo, as fontes dizem que ele vai para o jogo contra o Flamengo, diferente do que diz a matéria do Globo Esporte, que diz que existe a possibilidade, mas que não é tratado como uma certeza. E lógico, a gente tem que lembrar também do Keno, tem que lembrar do Alexander, porque Keno a gente sabe que não retorna contra o Flamengo. Alexander a gente sabe que também não retorna contra o Flamengo, mas dizem por aí que o Keno pode, quem sabe, estar voltando ao time titular do Fluminense na partida contra o River fora de casa pela Libertadores. Já o Alexander ficaria mais para o final do mês ou início de julho. Então as notícias giram mais ou menos nessas especulações sobre as lesões. O que temos de concreto é que os três estão em tratamento, os três podem retornar antecipadamente ou podem ter o seu tempo de lesão tratado durante o período que deve ser realmente tratado. A gente fica na esperança para que todos eles retornem o quanto antes, e o Marcelo está invicto com a camisa do Fluminense. Se retornar no Fla-Flu, é mais uma esperança de vitória para o nosso tricolor. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece de deixar no comentário o que você está achando sobre essas lesões, se o departamento médico está te preocupando. Deixa no comentário aí que eu quero saber de vocês o que vocês estão achando sobre essas lesões que vão minando cada vez mais o trabalho do Fernando Diniz. Não esquece de se inscrever, compartilhar e curtir o nosso vídeo aqui no Quintal Tricolor. Saudações tricolores, e o céu é o limite para o Fluminense.